Boa noite, meus irmãos. Que é uma alegria estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da vida desse pregador e dos ouvidos dos irmãos. Vamos só fazer mais uma oração rapidinho? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, queremos te agradecer por tudo, pelos louvores, por nos prostrarmos diante de ti em oração, por tudo que o Senhor é, Senhor. Continuas falando conosco, como já vem falando pelo louvor, pelas orações. Fala conosco agora por meio da tua palavra, Senhor. Usa esse teu servo, abre os nossos corações, que eu seja apenas a luva na mão do médico. Que o Senhor conduza tudo nessa noite, como já vem conduzindo, para que os teus filhos cresçam cada dia mais e vivam cada dia mais aquilo que o Senhor tem pedido, Senhor. É o que te pedimos, gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É sempre um desafio falar a palavra de Deus. A gente tem que estar sempre com temor. E que hoje eu quero falar sobre um tema. Se vocês já puderem deixar aberto a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Que aqui nós temos algumas imagens, né? Só para a gente começar a conversar. Diz uma coisa, não é bom a gente fazer o que a gente gosta? E tudo aquilo que a gente deseja fazer é tão gostoso, né? Se a gente pode, por exemplo, viajar para lugares que a gente sonha. Por exemplo, tem gente que sonha em viajar para a Europa. Eu conheço pessoas que queriam conhecer a Disney e foram para lá, se divertiram com isso. Tem gente que gosta de viagens mais curtas, como ir para a praia, ir para a serra, né? E o estado aquele é privilegiado, né? O estado do Rio Grande do Sul, porque tem lugares lindos, maravilhosos. E às vezes nós também gostamos de passear, lugares próximos, que nem a grande Porto Alegre, ela tem lugares muito bonitos. Inclusive aqui próximo em Porto Alegre, a Orla do Guaíba, lugares que dá para levar a família. A gente encontra, às vezes, shows ali. Enfim, são oportunidades de nós nos distrairmos, de curtirmos esses momentos. Assim também, como é gostoso, que nem aquela fotinha embaixo, aquele desenhozinho, ou em cima, ali onde está a família reunida, né? Como é bom estar em família, né? A gente poder ver um filme juntos, comer algo juntos, poder se divertir, né? Estar com os amigos. Eu aprendi uma coisa aqui no Sul, é a tal da roda de chimarrão, né? Eu tomava chimarrão em São Paulo, porque a minha esposa é gaúcha, e ela me ensinou, ela e o tio dela, lá em Santa Catarina, e eu aprendi a tomar chimarrão. Mas lá não tinha roda de chimarrão, né? Porque o pessoal não é acostumado a tomar chimarrão, ou só quer puxar uma vez na bomba e quer largar o chimarrão. E aqui não, você senta. Hoje, claro, com a questão da pandemia, né, do Covid, a gente não pode estar fazendo isso, mas quando dava, é tão bom, né? Fica batendo papo, vamos atualizando os assuntos, o chimarrão vai rodando, sentido horário, né? E ali a gente vai tendo um tempo agradável. Como isso é importante, né? E eu creio sinceramente que isso não é errado. Afinal, a gente trabalha, estuda, dedica tanto, precisa aproveitar um pouco, né? Desfrutar um pouco do resultado do nosso esforço. E porque existem tantas pessoas que se esforçam tanto, trabalham uma vida toda e morrem. Porque deixaram para a aposentadoria poder curtir a vida. Perderam tempo em família, não tiveram tempo em família, não conseguiram aproveitar esse tempo. E acabam morrendo e não desfrutando um pouquinho de todo esse esforço e dedicação que fizeram uma vida inteira, né? E assim tem sido. A gente tem ido para lá, para cá, ano após ano, sempre pensando no quê? No nosso bem-estar. Né? No nosso bem-estar. Seja quando a gente está só trabalhando e guardando dinheiro, seja quando a gente está aproveitando, viajando, passeando, nós estamos pensando no nosso bem-estar. O problema disso é que muitas vezes é sem um equilíbrio. Sem a gente saber dosar como a gente está usando esse tempo, né? E eu quero refletir junto com vocês nessa noite sobre
não temos ido. Essa imagem aqui, na parte de cima, é lá na Avenida Paulista, lá em São Paulo, é aquele momento, eu sempre esqueço o dia, mas é aquele que os homossexuais se reúnem, é a parada gay. Eu coloquei ele em preto e branco, que eu achei menos chocante, né, as fotos. E lá fica assim, é uma loucura esse momento. E embaixo, nós temos aqui do lado direito, um local de usuários de crack, lá em São Paulo também. Que ali, se não me falha a memória, é perto do Brooklyn lá. É uma avenida conhecida, uma avenida onde tem várias casas, prédios caríssimos, e você já encontra uma mini Cracolândia lá. E do outro lado é uma pessoa isolada, no meio da multidão, isolada, porque ninguém fala com ela. Porque as pessoas estão sendo deixadas de lado, né? Vamos então ler Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. É bem conhecida essa passagem. Ela é conhecida como a comissão, né? O ID. E até a hora que a irmã comentou aqui, o ID, eu falei, Senhor, obrigado. O Senhor está confirmando no meu coração a palavra dessa noite, né? Então diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem ela é muito clara, gente. A comissão é para a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, né? Que o reconhece como único e suficiente Salvador. Mas o que nós temos feito? Como temos lidado com tal dessa palavra ide? Como temos lidado? O ide, na verdade, ele requer poucas coisas de nós. Mas uma das principais é que vivamos o Evangelho e não nos calemos diante de situações como essas. Não nos calemos. Então, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre 3 dificuldades que podemos encontrar. Primeira, as mesmas desculpas do passado. Carinha daquele gato de botas, né? As mesmas desculpas do passado nós temos dado. E se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar várias histórias de homens de Deus que foram chamados para levar a palavra de Deus ao povo, mas sempre se consideravam despreparados, não capacitados para isso. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Né? Incapacitados para fazer isso. Afinal, é a palavra de Deus, né? E foi o caso, por exemplo, de Isaías. Não precisa abrir, mas lá em Isaías capítulo 6, verso 5, vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhecia que ele era impuro, que ele era pecador, e que ele vivia no meio de um povo que também era assim. Aí a gente vai lá para Jeremias, no capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: então disse eu, Senhor, Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Quantas vezes? Ou porque nós somos jovens demais, ou porque temos um pouquinho mais de idade, nos achamos não preparados para determinadas coisas. Como é que eu vou falar com jovem se eu sou bem mais velho que ele? Ou como eu vou falar com o Senhor se eu sou tão jovem? Será que Ele vai me dar ouvidos? Quantas vezes nos achamos assim, como Jeremias se achou? Pequeno. Sempre encontramos justificativas para não fazer o que devemos. Ou seja, a vontade de Deus. Agora, por quanto tempo nós arrumaremos justificativas? Por mais quanto tempo? Nós vamos ficar dando desculpas. É verdade que nós temos essas limitações. Eu citei aqui uma questão de falar de idade, mas a gente tem muitas outras limitações que nós enfrentamos, são problemas mesmo, e que às vezes nos incomodam. Foi assim também com outros homens, como por exemplo Moisés. Moisés disse que ele era pesado de língua.
O que dizer sobre isso? Né? Era um homem que provavelmente tinha uma dificuldade, como uma gagueira, por exemplo. Eu sou gago. Por vários momentos, tiraram sarro de mim, porque eu não conseguia falar. Quando eu conheci a minha esposa, depois ela tirou sarro, né? Mas quando eu a conheci, eu gaguejava tanto para conseguir falar com ela. Ainda bem que a gente estava num lugar com muito movimento e ela não percebeu tanto. Mas depois ela falou, eu vi que você fazia um jeito meio estranho, né? Parecia um tique, mas não era um tique, era gagueira. Não é fácil, não é bom. Mas a gente aprende a lidar com essas dificuldades, com esses problemas que nós temos. Né? Esses exemplos que eu falei, seja Moisés, Isaías, Jeremias, se a gente continuar a leitura dos livros, nós vamos perceber que em todos esses casos, e em outros também que a palavra nos apresenta, os outros versículos, a atuação de Deus em favor deles. Mesmo eles se sentindo pequenos, pecadores, com problemas, no caso de Moisés, na fala. Então, se a gente sabe que Deus vai nos ajudar, como ajudou eles, porque é o mesmo Deus, né? Qual é a razão de não cumprirmos o IT? Qual é a razão? O Senhor estará conosco, assim como esteve com esses personagens bíblicos. Outra dificuldade que nós podemos encontrar são as distrações do nosso dia a dia. Aqui tem uma TV por assinatura, temos o YouTube, e ali temos uma variedade de redes sociais. Né? Se a gente ligar a TV hoje, o que nós vamos ver na TV? Violência, destruição das famílias como algo natural, né? Agressões físicas, agressões sexuais, separações, pedofilia, pornografia na internet, adultério como sendo a coisa mais comum do mundo, a homossexualidade sendo tratada como não é um problema, né? Doenças, e nos últimos tempos agora, a quantidade de vidas ceifadas por causa do Covid. Né? Então nós estamos vendo a pandemia e a quantidade de vidas que estão nos hospitais, famílias que estão sofrendo o luto, famílias que nem conseguiram se despedir dos seus entes queridos, porque não podia estar no cemitério para poder ir lá fazer uma cerimônia em homenagem àquele que estava indo. Né? Então, só vem informação trágica. E eu estou falando da TV, mas nas redes sociais é a mesma coisa. Vídeos chocantes e assim por diante. Mas como nós estamos nos portando? Silêncio ou ousadia? Estamos nos calando diante disso? Não nos posicionando? Ou nós estamos sendo ousados? Abrindo as nossas bocas para falar do amor de Cristo para essas muitas pessoas, claro, dentro das oportunidades que vão surgindo, mas falando o que Deus tem nos pedido para falar. Nós conhecemos a verdade, gente. Não importa se eu já li a Bíblia inteira ou não. Claro, melhor é que tenha lido, né? Mas se eu ainda não li a Bíblia inteira, mas eu já conheço, o Espírito Santo já habita em mim, já há transformação, Deus já me salvou. Por que eu não tenho ido? Por quê? Nós estamos trabalhando demais, estamos passeando demais, vendo TV demais, passando tempo demais nas redes sociais, e essa é a que mais tem tomado nosso tempo ultimamente, e nos esquecendo de Mateus 28. E tudo que ele diz para fazer, nós devemos fazer o quê? Discípulos. Mas o que parece que estamos fazendo é curtindo as nossas vidas e nos esquecendo dos necessitados. E eu creio, tem alguém aqui que tem toda a família salva? Eu não tenho. A minha família, ultimamente, perdi alguns tios que não conheceram a Cristo. E a gente está perdendo. Eles moram em Minas, né? A gente está perdendo familiares que não conhecem a Cristo. Que estão seguindo outras religiões, que estão seguindo outros deuses e estão indo para o inferno. Não é outro caminho. Só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Se estamos com Cristo, é o céu.
Se estamos sem Ele, é o inferno. É claro, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Se não fizermos nossa parte, essas pessoas irão para esse lugar, para o inferno. Agora me diz uma coisa, um dia nós fomos alcançados, não fomos? Nós fomos, mesmo aqueles que nasceram em lar evangélico, foram alcançados. Porque ninguém nasce crente. Se não houver um arrependimento, uma entrega, você continua no engano, mesmo vivendo numa casa onde tem cristãos. Então, nós um dia fomos alcançados. Alguém estava cumprindo o ID. Por isso nós estamos aqui hoje podendo louvar o Senhor. Que nós possamos fazer o mesmo. Sermos esse que vão levar o ID a essas pessoas. É interessante também notar que na Bíblia vai falar de homens de Deus que ouviram a sua voz e foram fazer o que ele falou. Este foi o caso de Filipe. Lá em Atos 8, diz que Deus falou assim, vai. Aí passa uma parte. Indo então Filipe encontrar o eunuco, abrindo a sua boca, lhe anunciou Jesus. Foi naquela passagem onde o eunuco pergunta, mas o que me impede de ser batizado? Aí ele falou, água, tem água ali, então já desceram e ele já foi batizado nas águas. Ele entregou sua vida a Cristo ali, numa estrada. E o que falar de Isaías, né? Lá no capítulo 6, no verso 8, depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que alguém de vocês um dia falou isso? A hora que você ouviu isso numa pregação, ou muito acontecia em congressos missionários, né? Aí já um monte levantava a mão assim, eu mesmo já fui um que levantei a mão. Aí depois tinha que ir, né? E aí? A gente foi, né? A gente foi fazer o ID. E a gente não está falando aqui de ID como um missionário que vai para a China, vai para o Nordeste do nosso país, vai para lugares longe, ou mesmo aqui no nosso estado. Ó, nosso estado, já estou falando como se eu fosse gaúcho, né? O nosso estado. E não, o ID é como foi dito aqui agora há pouco, no nosso trabalho, na nossa família. São pessoas próximas de nós que precisam de Jesus. São os vizinhos aqui da região, são os seus vizinhos, são os meus vizinhos, que precisam ouvir do amor de Cristo, né? De exemplos como esses, percebemos que é possível o ID, gente. Lembra, Deus está conosco. A gente não está indo sozinho. Ele está conosco, Ele está nos dando força. O Espírito dele está em nós. A sabedoria não é nossa. A gente tem que fazer a nossa parte, claro, orar, ler a Bíblia, buscar o conhecimento, que nem foi falado de Gálatas aqui, do curso. Busquem conhecer mais. O pouquinho que você souber já é luz em meio às trevas que estão aí fora. Você já viu você chegar numa sala toda escura, você acender um fósforo, como ilumina aquele local onde o fósforo está aceso? Uma lâmpada se acende e ilumina tudo, é isso. E não é nossa luz própria, é a luz de Deus que está refletindo em nós, para essas vidas. Então vamos fazer o ID, né? Apenas precisamos nos colocar à disposição de Deus. Apenas faça como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, Marco, mas eu sou muito pecador, você não tem ideia. Eu sou muito falho. Eu também sou. Se a gente for depender de estar perfeito, sabe quando essas pessoas vão conhecer Jesus? Nunca. Porque não é porque sobe aqui, porque canta, que são perfeitos, são falhos, pecadores. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte, do jeito que estamos, porque não somos nós. Nós só somos a luva nas mãos do médico. O médico é ele que vai operar um milagre, é ele que vai falar por meio da nossa vida.
Também podemos nos lembrar de Paulo. Paulo foi um grande exemplo de ousadia, de sabedoria no servir, né? Que ele disse algo muito importante em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes a gente fica com vergonha. Eu vou falar de Jesus e ali aquele pessoal vai rir da minha cara. Claro, se você chegar numa roda que tem umas 15 pessoas, dependendo de como você chegar e vai falar, olha, Jesus te ama, hein? Ele vai olhar para ti, mas tá, o que é isso, cara? Tu tá louco? Né? A gente tem que saber a hora de falar, a gente tem que pedir para que Deus nos instrua em qual momento devemos chegar. Em vez de chegar na roda, chega no canto de um. Viu que a pessoa está meio cabisbaixa, pergunta como é que ela está. Mas uma pergunta sincera, de interesse, não de curiosidade, de interesse pelo outro. E aí, naquela hora, você vai ter a chance de falar do amor de Cristo. De repente, só parando para ouvir alguém que está com problema, dando o seu ombro para essa pessoa. Tem gente que não dá ombro para que o outro chore. E depois quer falar de Jesus para ela. Nunca parou para ouvir as dores dela. E você quer falar de Jesus para ela, ela não vai te ouvir. Então, demonstre o amor de Cristo. Lembra que o fruto do Espírito que está em nós, um dos gominhos ali, é o amor. Já está em nós. A gente só tem que abrir a nossa boca e começar a falar. Precisamos crer na capacitação que o Senhor nos dá. Ele já nos deu o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Ele já nos deu dons, ao menos um dom cada um de nós recebemos. Ele já nos capacitou. A gente só precisa ir. A gente tem que fazer o id. Mas nós temos feito o quê? Não temos ido. Né? É claro que eu estou generalizando aqui, não estou dizendo que toda essa igreja ninguém está fazendo nada, não é isso, tá? Mas nós precisamos ir. Porque a atuação será do Espírito Santo em nós e por meio de nós. Precisamos crer na palavra de Deus e que ela é viva e eficaz. É ela que vai convencer as pessoas, não somos nós. Às vezes eu ouço as pessoas, aquele lá eu que converti. Então não converteu ninguém. Quem convence as pessoas é o Espírito de Deus. Lembre-se disso, não é você, é Deus usando você, usando o teu exemplo, usando a tua vida. Você é o porta-voz de Deus. O que ainda mais pode estar nos impedindo de viver o ID, se nós sabemos que Deus está conosco, que Ele já nos capacitou, o que ainda mais? Eu ainda acredito que tenha mais uma dificuldade. É um coração resistente à voz de Deus. É um coração de pedra. E pela misericórdia de Deus, Ele vai quebrando aos poucos e começa a aparecer o que Ele tem para nós. Porque nós somos resistentes à voz de Deus. Às vezes Deus fala, vai lá e faz isso. Só dá um abraço. Eu não. Vai lá, pede perdão. Não vou pedir perdão. Mas você errou. Não. A gente é resistente ao que Deus tem nos pedido. Vamos refletir sobre a seguinte afirmação. Já conheço a Cristo, estou vivendo bem e apenas aguardo a vinda do Senhor. Parece um pouco egoísta, né? Eu tenho certeza que é egoísta. Eu já estou salvo, não estou? Eu vou para o céu. Azar de quem não vai. Já pensou se pensassem assim quando nós estávamos para ser alcançados? E nós poderíamos não ter sido salvos? Né? Devemos nos lembrar das inúmeras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas, infelizmente, muitas ainda pensam dessa forma, ou seja, em si mesmas. Querem passear. Volto a dizer, não é errado a gente passear.
A gente precisa ter uma vida de equilíbrio. A gente precisa trabalhar? Precisa. Mas a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. A gente precisa ter tempo para a família? Precisa. A gente precisa ter tempo para o trabalho? Precisa. A gente precisa ter tempo para estudar? Precisa. E a gente precisa ter tempo para servir a Deus, para viver a vontade dEle. Seja orando, lendo a Bíblia e levando o Evangelho dEle a todas as pessoas que ainda não conhecem. A comissão foi dada por Deus a todo aquele que crê em Cristo. Ide. Então, todos nós devemos fazer o id. Mesmo nos achando pequenos, né? Deus nos apresenta situações e malandramente... Né? Meu pai que falava isso de mim. O Marco Antônio, ele é malandrinho. Quando eu era mais novo, né? Porque na hora que ele preparava, ele fazia uma macarronada bem bonita, bem cheia de carne. E eu pegava onde tinha mais carne, né? Puxava para mim o molho maior para eu ganhar. E eu comia mais assim, né? Então ele falava que eu era malandro. Então quando eu vi isso, que eu escrevi isso aqui, eu estava lembrando, malandramente, eu já fui esse malandrinho, né? Malandramente encontramos uma forma de escapar. E em alguns casos, isso não é possível. Foi o caso de quem? De Jonas. No primeiro capítulo do livro de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele tentou fugir, ele foi um malandrinho, tentou escapar do que Deus tinha. É importante notar que Jonas odiava os ninivitas. Ele odiava. Seu desejo era que todos morressem sem Deus, todos. Por quê? Porque era um povo violento, um povo que por onde passava acabava com as pessoas, a ponto assim de agredir as mulheres, de matar os homens, de destruir tudo que tinha pela frente. Agora, eu pergunto a vocês, será que nós somos diferentes de Jonas? Quantas vezes nós estamos apontando para algumas pessoas? Porque a gente olha e fala, isso aí já vai para o inferno, olha a vida desse homem. Não vou nem perder meu tempo. Como assim? Todos nós precisamos de Jesus. Todos. Mesmo aquele pior ser, ele precisa de Jesus. Se ele falar não, é um problema dele. Mas a nossa parte é levar o Evangelho. Aquele que recusar, que ri na nossa cara, é problema dele. Porque a Bíblia fala que nós seremos humilhados por causa do nome de Cristo. Mas é problema dessas pessoas. Mas a nossa parte tem que ser feita. Para que nunca essa pessoa abra a boca um dia para falar: ninguém falou de ti para mim, Senhor, quando ele estiver diante do trono de Deus, sendo condenado para a vida eterna. Ele nunca vai poder falar isso. Porque um de nós esteve lá falando do amor de Cristo. Que Cristo morreu por ele. Né? Será que não somos cruéis acusadores, como foi Jonas? Onde está a nossa misericórdia, então, em relação a essas pessoas? Eu nunca me esqueço que eu me converti na Assembleia de Deus em 2002. E lá eu conheci um senhor que ele só falava assim, ele nunca contava o testemunho dele. Diz que era, quem ouviu diz que era horrível o testemunho dele. Não por ser mal contado, é a história dele. E ele era do pavilhão 9, lá em São Paulo, do Carandiru, que era onde tem as piores pessoas, eram presas na penitenciária lá em São Paulo, no Carandiru. Eu nunca esqueço desse homem. E aí você pensa, se lá só tinha a escória da sociedade, as piores pessoas, e eu conheci esse homem. Nessa época, ele estava trabalhando como pedreiro, era um homem assim, sereno, tranquilo, morava no meio de uma favela em São Paulo, bem Barra Pesada aquele lugar, e ele falando de Jesus, ele servindo a Cristo. A hora que eu soube da história dele, sem conhecer os detalhes, só sabendo de onde ele veio, antes de se converter,
Falei assim, Senhor, há salvação para todos. Inclusive para as piores pessoas. Porque Cristo morreu por todos. Todos mesmo. Todos. A gente só precisa crer, né? Jonas só não imaginava que Deus fosse tomar uma providência com relação à sua atitude. Provavelmente até achou que Deus fosse deixá-lo de lado, né? Tu quis fugir, né? Então vai, segue teu caminho, né? Mas não é isso que vimos. Um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, né? O que ele faz? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele tentou fugir, né? E eu sempre ouvi uma coisa, né? Que a única pessoa que pode impedir o agir de Deus somos nós mesmos. Mas quando eu li essa passagem de Jonas, eu falei, nem nós conseguimos. Se é propósito de Deus, nem nós vamos conseguir escapar dele, né? Por quanto tempo, então, nós vamos fugir da vontade de Deus? E adiaremos o seu querer para nós. Por quanto tempo? Por quanto tempo vamos ser resistentes? Vamos ter o nosso coração resistente à voz de Deus? Eu sei que para cada um Deus tem chamado algo especial para fazermos. Talvez, pode ser no louvor, e você vai estar levando o louvor para outras pessoas, você vai estar cantando, talvez você se torne um evangelista, talvez você simplesmente, aonde você está, você vai ter a chance de orar por alguém. Eu não sei, mas Deus tem nos chamado, aonde nós estamos. A gente não precisa ir para a África, para a China, a gente precisa viver o que Deus tem nos chamado para viver. Agora, nós não temos ido por quê? Vergonha? Falta de conhecimento? Falta de amor ao próximo? Isso é duro, hein? Falta de amor ao próximo é duro. Será que a gente não consegue amar o necessitado como um dia nos amaram? Pode ser covardia também. Pode ser uma das coisas que tem nos impedido de viver o ID. Pode ser o comodismo. Ou como diz o pastor Ricardo Agreste, em um congresso do Instituto Haggai, ele disse o seguinte: acha que cumprir a missão é se reunir de segunda a segunda, fazer muito estudo bíblico, cantar muito, ter muito arrepio, enquanto o mundo continua sem o sal da terra e a luz do mundo. Talvez nós não sejamos essa pessoa, mas nós conhecemos pessoas assim, que não estão fazendo nada, não estão indo. Precisamos nos posicionar, gente, diante do mundo e não perdermos as oportunidades que nos aparecem de pregarmos o Evangelho. Muitas vezes a gente não vai precisar falar nada. Sabia disso? A gente não precisa falar. Só viver o Evangelho. Isso é o melhor. Porque às vezes a gente pode falar e não viver. Mas quando a gente vive, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então viva o Evangelho. Fale menos e viva mais. Que possamos aprender com um grande homem. Isso aqui é um fato de uma história de um homem de Deus conhecido por sua obediência à grande comissão, a ponto de ser conhecido como o maior evangelista do século XIX. Aos 17 anos de idade, Moody ouviu uma pregação em que o pregador dizia o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. E de sua cadeira, Moody respondeu para si mesmo: eu sou esse homem. Parecia Isaías, né? Eis-me aqui. Ele falou: eu sou esse homem. E ele foi fazer a diferença. A partir de então, Deus usou Moody de maneira tão vibrante e empolgante na pregação do Evangelho, fazendo dele um incansável ganhador de almas. Só para vocês terem uma ideia, que ele era americano, tinha um pai alcoólatra, que morreu aos 41 anos, e ele tinha 4 anos quando isso aconteceu. É uma história trágica. Uma criança com 4 anos sabe que seu pai morreu por causa do álcool.
Ele viveu sem o pai a maior parte da vida dele, mas ele não se entregou, que ele não aceitou sua condição como sendo o fim, mas o motivo para fazer a diferença. E multidões, gente, multidões paravam para ouvi-lo pregar o evangelho. E detalhe, ele pregava de forma simples, de forma direta e franca. Olha que legal. Ele não era, eu quero trazer a vocês uma mensagem do Senhor, né, com palavras difíceis, incompreensíveis a nós. Não, ele era um homem simples. Ele trazia a palavra e essa palavra tocava o coração dessas pessoas. Essa palavra ia direto à necessidade daquelas pessoas. O evangelho é mais simples do que a gente acaba transformando ele. A gente complica e não precisa. O evangelho é simples e a gente precisa demonstrar esse evangelho. Então, por que ainda não temos ido? Continuamos dando as mesmas desculpas do passado? Quem sabe estamos nos distraindo com as coisas do mundo, com as redes sociais, TV, ou ainda estamos com o nosso coração resistente à voz de Deus? Está mais que na hora de vivermos o ID. Peça ajuda aqui na igreja. Peça ajuda para pessoas que você sabe que podem te ajudar a tirar suas dúvidas daquilo que você ainda não consegue fazer. E vá. Proclame o evangelho através do quê? Da sua vida. Muitas vezes, a Bíblia das pessoas seremos nós. Porque tudo que eles vão conhecer da verdade está em nós. Existem muitas pessoas que não sabem ler. E a gente pode ser essa voz. Existem pessoas que aprenderam a ler por meio da palavra de Deus. Alguém ensinou. Tem tantas formas da gente falar do evangelho, mas a principal é que nós vivamos o evangelho, para que as pessoas vejam em nós a Cristo. Então, faça a diferença nesse mundo. Nós podemos fazer a diferença com a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu te louvo, Deus, porque o seu amor nos alcançou. Eu sei que nós somos tão pequenos e tão frágeis, tão pecadores, e o Senhor, com todo o teu poder, a sua grandeza, com tantas coisas, o Senhor nos olha no particular. O Senhor nos conhece nos detalhes. O Senhor sabe quais são os nossos medos, quais são os nossos pecados, as nossas inseguranças. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o que nós precisamos, quais são os nossos sonhos. O Senhor sabe, Deus. Senhor, ajuda-nos. Tira tudo isso que tem nos impedido de abrir a nossa boca do jeito que nós somos hoje, Senhor. Com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, para que nós consigamos viver o que o Senhor tem nos pedido. Para que nós consigamos abrir as nossas bocas e falar do teu amor. Para que vidas sejam alcançadas, Senhor, assim como um dia nós fomos alcançados. A sua misericórdia nos alcançou. Então não nos deixe com rancor, com raiva nos nossos corações. Não nos deixe distraído com essas coisas que o mundo nos oferece. Não, Deus, não nos deixe viver assim. Não nos deixe, Senhor. Que pessoas venham conhecer a Cristo porque nós abrimos a nossa boca. Porque nós resolvemos abraçar, dar o nosso ombro, ouvir as dores, orar por pessoas que precisam. Falar já daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós já conhecemos de Ti. Se simplesmente conseguirmos falar que um dia o Senhor nos salvou, mesmo nós não merecendo, já é o suficiente. Que estaremos demonstrando que nós não valemos a pena, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Ajuda-nos, Senhor,
para que as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas próximas ou distantes, Senhor, possam ouvir o Teu Evangelho e sejam salvas, como um dia nós fomos, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos a ousadia que tanto precisamos, como Paulo, como Moisés, como Jeremias, como Isaías e tantos outros, Senhor, que não tiveram medo, mas simplesmente viveram o Teu Evangelho e fizeram aquilo que tinha que ser feito. Que assim possa ser conosco, Senhor. Ajuda a Tua igreja, para que o Seu nome possa ser glorificado. É isso que nós te pedimos, gratos por o Senhor ter nos alcançado, a Sua misericórdia ter sido derramada, a Sua graça ter sido derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que és. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.